As campanhas eleitorais deste ano já investiram mais de 165 milhões de reais em propagandas na internet. Esse valor é 66% maior do que foi gasto nas eleições de 2018. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, só no Facebook foram 55 milhões de reais. Para entender como esse investimento afeta as estratégias de campanha dos candidatos, vamos conversar agora com o empresário Rodrigo Martinez, que é especialista em comunicação e negócios digitais. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Rodrigo, já começo perguntando, a internet é a melhor estratégia de campanha para os políticos desde a outra eleição, mas nesta que este ano ela foi a ferramenta principal? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite e bom dia também para toda a audiência que nos escuta. Elisângela, acho que é o seguinte, existe uma mudança de comportamento que ela é flagrante. Hoje, 90% dos lares brasileiros já têm acesso à internet. E isso muda a forma como o jogo funciona. Então, a dinâmica de você conseguir acessar a população brasileira, de você conversar e distribuir as suas ideias, dialogar, passa, obviamente, pelo meio digital. Um outro ponto que eu acho que ele é muito interessante para a gente jogar luz para ele dentro dessa conversa é a questão da convivência que o meio digital traz, e aí sim, o grande trunfo desse espaço que transfere aquela discussão que acontecia somente no horário político para o dia todo. Então, se a gente for olhar pela nossa própria experiência, hoje, quando você está em redes sociais, quando você está consumindo a imprensa online, um podcast, a política ela faz parte dessa discussão e, com certeza, esses 165 milhões que já foram gastos nas campanhas têm muita relação com esse comportamento da audiência dos brasileiros em relação à internet. Agora, Rodrigo, tem também aquele detalhe de que na internet, e quando a gente pensa na internet, é um universo amplo, mas vamos focar nas plataformas sociais, nas redes sociais, que é onde estão as comunidades prioritariamente com as quais esses candidatos querem falar. Existe ali aquela bolha promovida pelo algoritmo e toda aquela discussão que se tem sobre, entre aspas aqui, pregar para convertido, né? Ou seja, vou ficar falando com alguém que já conhece o meu discurso e que já está ali, supostamente, um eleitor garantido. O investimento no chamado impulsionamento, nessa mídia nas plataformas digitais, serve para que os candidatos rompam com essa bolha. Como que tem sido, na tua avaliação, essa estratégia, o aprendizado das duas últimas eleições, pelo menos, para cá, no uso desse recurso, inclusive do ponto de vista regulatório, as regras mudaram para que isso tudo pudesse acontecer? Perfeito, Aros. Eu acredito que a gente ainda está numa fase de aprendizado. Gostei muito desse recorte que você fez da última eleição para essa, porque efetivamente a internet ela entrou como um importante agente dentro desse contexto, nessas duas últimas eleições presidenciais aqui que a gente está discutindo. Sobre o fato de romper a bolha, a sua observação ela é perfeita. Então, o investimento em publicidade, em propaganda digital, ele vem exatamente com esse efeito de você fugir ali do que é só a sua base. E eu vejo com bons olhos esse uso. Eu entendo que algumas campanhas tiveram aí muito êxito em utilizar todo o potencial de segmentação que o horário político tradicional eventualmente não perdia. Então, quando você tem uma proposta, por exemplo, para um governo do estado, algumas práticas mostraram, conversando com setores específicos da sociedade ou regiões específicas, então você consegue, além de furar a sua bolha, você consegue dialogar com a população de uma forma mais específica, com mais profundidade, como eu gosto de trazer como um dos grandes benefícios da propaganda digital para o setor político. Então, hoje, a classe política ela tem a possibilidade de dialogar com regiões específicas, com cidades específicas, com municípios, eventualmente até com CEPs específicos. Isso é possível de ser feito. E essa maturidade, a gente vê ela acontecendo de uma forma bastante acelerada, porque a mudança ela já aconteceu. Então, hoje, uma boa campanha, ela passa pela propaganda digital. Então, eu sinto muito que esse caminho, eu sempre converso aqui dentro da Cappuccino com todos, que o mundo ele vai ser cada vez mais digital, nunca menos. O processo de digitalização, ele de certa forma é irreversível e a classe política já entendeu essa abordagem e os 165 milhões ilustram, o impulsionamento para você conseguir fugir dos algoritmos e usar, na verdade, em plenitude o canal digital para as campanhas. Zé Maria Trindade, sua pergunta?
Esse novo mundo é realmente muito incrível, né? Eu conversava com uma amiga que está fazendo mestrado em neuromarketing, né? É o uso da neurociência para o marketing e agora a neurociência sendo usada para o marketing político, né? Isso é muito complexo. Para te mostrar como é verdade isso aí, eu conversava com o Ricardo Barros, que é o líder do governo, e ele dizendo o seguinte, que tradicionalmente os prefeitos, eles apoiam um determinado candidato a deputado federal. E ele chegava em município onde o prefeito apoiava o candidato, mas o filho do prefeito estava no celular fazendo campanha para um outro candidato a deputado que nunca foi no município. Esta é a nova realidade. E eu acho ainda obscuro, primeiro, é a desigualdade. Nós, aqui do meio eletrônico, TV e rádio, somos censurados, né? A lei determina que os meios eletrônicos não podem um monte de coisa. Já nessa novidade, pode tudo, né? O rádio e a televisão não podem, por exemplo, fazer propaganda política, né? Receber dinheiro. Nos Estados Unidos isso é possível. Um partido pode pagar espaço, né? Aqui não. E já na internet é possível. Se transformou no grande faturamento em veículos de comunicação. Só que ainda está muito escondido, ninguém sabe exatamente como funcionam os algoritmos, né? A minha pergunta é exatamente isso. Qual é o limite disso? Até onde vai a possibilidade do uso da internet e dos meios de internet para campanhas políticas? Quer dizer, haverá um momento que se precisa regulamentar e limitar? Olha, Zé Maria, eu acredito que a discussão no campo jurídico, ela é sempre válida, mas é preciso ter um bom senso, né, uma determinação para que tudo seja feito com os olhos, né, da liberdade, da igualdade, para que as coisas fluam no sentido positivo, né, para que a regulamentação, ela efetivamente sete ali as regras do jogo e não inviabilize, né, nenhuma forma de comunicação. Sobre a questão dos algoritmos especificamente que você trouxe, eu acredito que hoje, né, a classe política, mais uma vez, ela entende que o impulsionamento, que o investimento, ele é o que faz, né, como empresas de mídia que são, né, as classes de redes sociais aqui que a gente tem discutido com mais profundidade a partir da pergunta do Aros, efetivamente é onde a gente tem a maior oportunidade, já que elas alcançam em mais de 98% da população brasileira conectada. Com o investimento em mídia, você consegue fugir um pouco dessa lógica dos algoritmos, né, de falar ali só com a audiência que já te segue, que concorda com as suas ideias e interage com você. Porém, tem uma outra perspectiva, Zé Maria, que eu queria adicionar aqui para a nossa conversa, que é a oportunidade do digital com convivência, porque os brasileiros e a população mundial em geral convivia muito pouco com conteúdo político, né? E o que a gente vê hoje, de fato, é que se você tem lá, né, o candidato que é apresentado pelo prefeito, esse candidato fatalmente vai ser seguido pelas redes sociais, a população vai conseguir acompanhá-lo pela internet e entender ali o que ele vem fazendo, né? Quais são as obras, quais são os planos, né? O que vem sendo executado por esse candidato. Então, assim, muito além só do período eleitoral, a conversa dentro desse ambiente, ela segue além, né, só do período de eleição ali, do período tradicional de propaganda. Então, essa reflexão, a classe política, o campo jurídico, eles precisam fazer, e eu, pessoalmente, vejo com bons olhos essa proximidade, porque eu acredito que traz mais consciência, né, traz mais visibilidade para tudo aquilo que vem sendo feito, e não só a lógica, né, de 4 em 4 anos, aí, considerando as eleições federais e as municipais. Rodrigo, para a gente concluir, pegar carona nessa tua reflexão, eu fico pensando a oportunidade que é desperdiçada pelos políticos de maneira geral, não só os que estão disputando eleições, mas os que estão efetivamente no cargo já, ou que fazem parte da vida e do debate político, de viverem experiências mais reais com o público dentro das plataformas. Porque o instrumento do impulsionamento, se ele é efetivo para aumentar o alcance, ele é pouco efetivo sob o ponto de vista de uma conexão mais verdadeira, de usar a internet fugindo da lógica do horário político. Nós, por exemplo, somos obrigados aqui hoje, o Jornal da Manhã
aos sábados, aliás, durante todo o período eleitoral, começa no rádio, 20 minutos mais tarde, né, por causa da exibição obrigatória do horário eleitoral. E esse é um momento em que, basicamente, o candidato fala, as pessoas assistem pela TV, ouvem pelo rádio e não tem a possibilidade de voltar com as demandas para eles. A lógica da internet, ela é diferente, ela não é de um para muitos, ela é de muitos para muitos o tempo todo. Todo mundo trocando, todo mundo conversando. Mas os candidatos, a gente teve lá atrás um princípio disso, uma tentativa disso com o Obama, que em 2008 foi um fenômeno, e todo mundo olhou a estratégia digital dele. Ele tentou fazer isso, mas também morreu na praia, isso não se concretizou. E de lá para cá, ninguém consegue estabelecer essas conversas de maneira bastante efetiva. Muitas vezes usam para fazer lives em que só o candidato fala, ele tem ali eventualmente um ou outro interlocutor, ou os vídeos, os cortes, as publicações, não existe uma interação de comunidade como deveria ser a premissa dessas plataformas. Esse é efetivamente o aprendizado que falta para a gente amadurecer no nosso ambiente digital para esse debate público, porque de alguma maneira nos comícios há uma tentativa de que isso aconteça, está ali o corpo a corpo, o candidato está na rua, abraça, faz a foto, toma o pingado na padaria e etc., mas isso se esvai com a campanha. No ambiente digital, isso pode ser perene, isso pode acontecer o tempo todo, mas ainda não acontece. E para tangibilizar um pouco do tamanho, né, desse comportamento que você trouxe, eu tenho uma pesquisa recente que a gente olha muito para ela aqui dentro da Cappuccino, que é o GWI, que aponta que o brasileiro ele passa, em média, 5 horas e 29 minutos, né, por dia conectado ali dentro do seu celular. Então, assim, olha o espaço que existe, né, para diálogo dentro desse contexto. Uma mudança também no comportamento relacionado à imprensa, né? O brasileiro, dentro dessa mesma pesquisa, né, ele é líder mundial em consumo de imprensa online, né? Então, assim, parte da nossa audiência aqui hoje também nos consome em plataformas de streaming. Então, esse diálogo, esse espaço, com certeza ele precisa ser melhor ocupado, né, pela classe política, se eles querem ampliar, né, a sua participação e o seu engajamento com essa comunidade. E ter essa abertura, eu acho que traz um viés, né, para os políticos, né, de uma forma geral, de você construir efetivamente a sua base eleitoral, né? Então, assim, a sua base eleitoral ela é muito mais do que o seu voto. A sua base eleitoral, ela dialoga com a sua campanha, ela participa do seu projeto, ela interage com as suas propostas, né, de forma positiva ou negativa, e essa mediação, ela precisa sim fazer parte, né, das campanhas, dos planos de governo, por que não, para que a gente tenha ali uma maior interação e use a magia do digital, né, que é exatamente esse fluxo quase que caótico, mas instantâneo de você conseguir conversar, né, com todos ao tempo todo e ter essa medida do que está acontecendo de fato, né, com o Brasil, com os seus eleitores, né, com as pessoas que interagem ali dentro do seu perfil. Conversamos com o Rodrigo Martinez, que é especialista em comunicação e negócios digitais aqui no Jornal da Manhã. Rodrigo, obrigado pela conversa. Um bom dia para você. Até mais. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.